Ordem do dia da nona sessão ordinária, dia 2/6/25. Passaremos agora à chamada regimental. Cláudio Matoso de Oliveira. Presente. Sérgio Donizete Nascimento. Presente. André de Moraes. Presente. Antônio Aparecido Ramos. Presente. José Carlos Pirolo Júnior. Presente. Ataíde de Oliveira. Presente. Antônio Rica de Souza Júnior. Presente. Evandro de França Antunes. Presente. Jonas Marques de Freitas Filho. Presente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta noite. Solicito a todos os presentes e os nobres pares para que coloquem os aparelhos de celular no modo silencioso. Ata da 8ª sessão ordinária, realizada aos 19/5/2025. Coloco em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Ninguém querendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a ata da última sessão ordinária. Vamos para a fase do expediente. Projetos apresentados pelo Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 016/2025. O primeiro secretário está confundido hoje na vaga do segundo secretário. A Prefeitura Municipal de Bocaina encaminha um projeto de lei do Executivo 016/2025 que dispõe sobre plano plurianual para o período de 2026 a 2029 e dá outras providências. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 017/2025. A Prefeitura Municipal de Bocaina encaminha ao projeto de lei do Executivo 017/2025 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária de 2026 e das outras providências. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 018/2025. A Prefeitura Municipal de Bocaina encaminha em urgência especial o projeto de lei do Executivo 018/2025 que dispõe sobre a abertura de crédito especial e das providências correlatas. Projetos apresentados pelo Poder Legislativo, nada consta. Requerimentos. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura do requerimento número 033/2025. O requerimento número 033/2025, de autoria dos vereadores Jonas Marques de Freitas Filho, Cláudio Matoso de Oliveira, José Carlos Pirolo Júnior e Evandro de França Antunes, requer informações sobre as fotos nas escolas. Tendo conhecimento do serviço de empresa de fotografia nas escolas do município para álbum fotográfico de formatura, existem contratos para realizar esse tipo de serviço? Se sim, enviar cópia dos contratos. As escolas recebem algum benefício em contrapartida, como por exemplo, equipamentos eletrônicos ou os valores em dinheiro? Qual o valor do álbum? O valor é previsto no contrato? É informado aos pais sobre o valor dos álbuns? Coloco em discussão o requerimento número 033/2025. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 033/2025. Indicações. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação 074/2025, de autoria do vereador Evandro de França Antunes, solicita ao setor responsável para que realize a limpeza e manutenção do campinho sintético ao lado do PAS2, Dr. Edir Benedito Montenegro. Indicação 075/2025, de autoria do vereador Evandro de França Antunes, solicita ao setor responsável para que providencie manutenção no campinho de areia, Centro Recreativo João Luiz Padilha, Campanha. Moções nada consta, diversos nada constas. Ordem do dia dos vereadores. Coloco em votação a urgência especial do projeto de lei do Executivo, número 018/2025. Cláudio Matoso de Oliveira. Sérgio Donizete Nascimento. Não. André de Moraes. Favorável. Antônio Aparecido Ramos. Contrário. José Carlos Tirolo Júnior. Contrário. Ataíde de Oliveira. Contrário. Antônio Guida de Souza Júnior. Contrário. Evandro de França Antunes. Contrário. Jonas Marques de Freitas Filho. Contrário. Rejeitada a urgência especial do projeto de lei do Executivo número 018/2025, com os votos contrários dos vereadores Ataíde de Oliveira, José Carlos Tirolo Júnior, Antônio Aparecido Ramos, Sérgio Donizete Nascimento, Antônio Guica de Souza Júnior, Evandro de França Antunes e Jonas Marques de Freitas Filho. Consulta o plenário para saber se coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 018. Não. Vai pular o projeto? Vai. Coloco em discussão a mensagem de veto do projeto de lei do Legislativo número 003/2025. Razões de veto do projeto de lei do Legislativo número 003/2025, que redenomina como prédio público do Museu Municipal como Valmir Furlaneira, museu denominado Ruth Bueno Pontes Negro. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco a mensagem de veto do projeto de lei do Legislativo número 003 em votação nominal, quórum de maioria absoluta, ou seja, 5 votos favoráveis. Isso. Cláudio Matoso de Oliveira. Eu voto não. Sérgio Donizete Nascimento. Contra o veto. André de Moraes. Contra o veto. Antônio Aparecido Ramos. Contra o veto. José Carlos Tirolo Júnior. Sou contrário ao veto. Permanece no projeto do. Ataíde de Oliveira. Sou contrário ao veto. Antônio Guiga de Souza Júnior. Contrário ao veto. Evandro de França Antunes. Contra o veto. Jonas Marques de Freitas Filho. Contra o veto. Rejeitada por unanimidade a mensagem de veto do projeto de lei do Legislativo número 003/2025. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número
005 estabelece a obrigatoriedade de apresentação prévia de exame médico pelos frequentadores da piscina municipal de Bocaina e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Legislativo número 005/2025. Coloco o projeto de resolução número 007/2025. Dispõe sobre a reformulação e reestruturação administrativa do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal de Bocaina e seu organograma atual. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 007/2025. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 004/2025, que estabelece o nível de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bocaina e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Legislativo número 004/2025. Ações pessoais. Alguém pretende fazer uso da palavra? Lembrando que, de acordo com o parágrafo 2 do artigo 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, cada vereador disporá de 10 minutos para falar em explicação pessoal, não se permitindo a parte. Entendeu? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os vereadores que hoje deu uma demonstração de independência na Câmara, na aprovação de todos os projetos que eu tinha aqui para hoje. O primeiro, dando nome merecidamente para o Museu Turístico de Valmir Furlanito. Nós derrubamos o veto do prefeito. O prefeito, não sei porquê, ele tentou o projeto a pedido do sindicato. E hoje não derrubamos o veto do projeto e vai ter que ser colocado o nome do Valmir lá no museu. Ele vai ter que fazer uma nova educação. Agora, quem vai pagar as despesas que ele fez antes, não sei. Tá bom? Fizeram lá na revelia. Então, hoje o projeto Valmir Furlanito foi derrubado. Foi aprovado. Derrubamos aí a votação contrária do senhor prefeito e outro projeto da piscina municipal, onde obriga as pessoas, quando for se banhar lá, com roupa a caráter, roupa que seja prevista, e também o exame médico. Até agora não tem exame médico lá. Todo mundo chegava da rua, ia lá, nadava, não sabia se a pessoa tinha alguma doença ou tinha algum problema de ferida, alguma coisa. Então, agora o projeto estabelece roupa adequada a se banhar na piscina e a apresentação do exame médico. Então, eu agradeço a todos aqui que votaram, foram unânimes, 9 vereadores que votaram na primeira vez no projeto do Valmir, retificado, porque a Câmara votou hoje sobre independência. Nosso dia até foi hoje. Quer dizer que prefeito nenhum pode brincar com a vontade dos vereadores. Os vereadores estão aqui para isso. Não vamos também votar projeto que seja contra o bem da população, mas o projeto que a Câmara aprova também tem que
que ser respeitado. Meu muito obrigado a todos e vamos em frente. Ó, domingo tem menções, não se esquecer. Domingo tem menções. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, senhor plateia aqui presente. Eu não vou me estender, presidente, eu só queria comentar realmente da eleição, né? Que seja uma eleição, tomara que seja pacífica, tomara que seja limpa, apesar de a gente estar vendo que nos 4, 3 aí vai disputar, acho que voto a voto, mas peço novamente, como já pedi diversas vezes aqui na casa, que a população tenha prudência e conhecimento e sensatez na hora de votar, diante do que a gente já está passando há muito tempo na cidade. E perceba que tudo que começa errado não pode terminar bem. Essa gestão começou totalmente errada, com diversos atos de traição. E isso, eu quero até falar olhando para a câmera, porque teve um evento na cidade e a pessoa que foi a causadora dessa situação, ela sabe que eu estou falando para ela, que ela olhou para mim num ar de deboche 7 dias atrás. Ela é a culpada da cidade estar nessa terrível situação perante a justiça, perante diversos de processos judiciais, de condenações terríveis para a cidade, que nós nunca passamos por isso. Então, se você está dando risada, se Deus quiser, a população vai te dar um tapa na cara no domingo, porque você não merece continuar. E você está usando um menino para fazer esse serviço que ele vai sofrer depois do domingo. Olha aqui o que está acontecendo hoje, pessoal. Teve votação do Câmara contra a situação dele, ele mandou um veto, não é? E aí um projeto que vem para casa dele é 7 votos contra 2, isso daí pode continuar sendo dessa forma. É isso que eu falei na sessão passada, é perigoso para o município. Como que vai aprovar situações para a cidade? Precisa, não é? Então, domingo, se Deus quiser, essa pessoa vai tomar a rasteira do povo que ele merece tomar. Boa sorte a vocês, candidatos, e que Deus ilumine nossa cidade. Obrigado, boa noite a todos. Não, eu gostaria de cumprimentar a todos. E hoje eu fui indagado com um morador da parte de baixo da cidade sobre o novo loteamento. Como eu não tenho conhecimento, não sei se já foi aprovado esse loteamento, se que a engenharia possa acompanhar para ver se as galerias estão de acordo, para que não causam problemas futuros para os moradores de Santa Terezinha, que já tem problemas demais lá, principalmente na rua Francisco Anésio, que quando chove a água invade as residências. E que a gente possa acompanhar também o asfalto, se vai ser um asfalto de boa qualidade, para também não causar problema para o município depois. É isso que eu peço. Eu não sei quem que é o setor responsável por isso e nós vamos ficar de olho nisso daí. Somente isso, e desejar também que a população tenha a sensatez domingo de fazer uma boa escolha. E que Deus ilumine a cabeça de cada eleitor e que o melhor possa vencer. E eu estou agradecendo a todo mundo. Muito obrigado. Eu queria fazer algumas colocações. O quanto é importante o vereador, ele está na casa. O vereador ele precisa vir para dentro de uma Câmara Municipal, sabendo que isso aqui representa a Casa de Leis do município. Tudo que acontecer no município é pela decisão do vereador. E quando se vamos à urna, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque o voto é importantíssimo. E é isso que nós vamos enfrentar domingo que vem. Mas como eu estou falando da votação do vereador, porque na maioria das vezes, o que nós fazemos com o nosso voto?
eu vou votar porque ele é parente meu, eu vou votar porque é meu amigo. Aqui não tem que eleger ninguém que não tenha condições de trabalhar nessa casa de leis. E falo isso pelo projeto do senhor. Quando o senhor apresenta o projeto para que se vete, os vereadores da base votam contrário ao senhor. E hoje, por engano, eles vêm aqui e erram um voto. Votam favorável ao senhor. Mas eles não votam favorável porque eles são contrários ao prefeito. Eles votam porque eles erram no voto e não tiveram a preocupação de se estar aqui durante o dia para se saber o que iria votar. Aí vem e erra o voto e vota contra o prefeito municipal. Não vieram para isso. Fizeram porque votaram errado. Mas isso vamos deixar. Domingo, gente, eleições. Desejo aos 4 candidatos, onde eu sou um deles, que se faça uma campanha, final de campanha, e o dia da eleição, com toda a transparência à população, com todo o respeito, com toda a consciência. E nós pedimos ao eleitor, cuidado, porque se nós, quem a gente eleger lá, se não tiver condições, a população vai sofrer e sofrer muito. Nós vemos aí um grupo político atrás de cada candidato. Esse peso é enorme para cada um deles. Enorme. Cuidado, eleitor. Cuidado com favores momentâneos. Essa é a semana que a administração tudo resolve. Se precisar de um remédio, tem. Se precisar de um carro para a saúde, nós vamos ter. Se precisar pagar um exame para alguma criança autista, qualquer tipo de exame que se quiser, nessa semana a administração resolve. Eu dou a minha cara a tapa, e se perder domingo, na próxima sessão estarei aqui. Seja quem for um dos outros 3, se for o prefeito, nós vamos cobrar a atuação como vai ser essa semana. Aí eu vou ver se vai ter peito aqui dentro para defender a administração, porque a administração, ela não se faz para alguns, ela se faz por um bem todo, que é a nossa população, essa população que é massacrada dia a dia por uma falta de remédio, por falta de comida dentro de casa. Nós temos gente em Bocaina que passa fome, e nós vamos falar com a assistente social, nós fazemos reunião, eles falam que não é dever deles, e eu respondo numa dessas reuniões: é dever de quem? Do Alberto Piotto, que vende combustível? Se não for dever deles, então o voto, gente, ele é muito importante. Tenham consciência, porque o que nós vemos aí de grupo político é vantagem para alguns. E nós, eleitores bocainenses, vocês não podem aceitar. Nós estamos há 20 anos massacrados por promessa e nada se faz. Está a hora de domingo se dar o troco nesse bando de corrupto que quer voltar ao poder. Como você fala, Juninho? Eu não entendo do eleitor bocainense quando um cara se tem tanto respeito com tanto processo e condenação nas costas. Se o eleitor bocainense abrisse o olho, esse cara, eu se fosse ele no lugar dele, eu teria vergonha de morar na cidade de Bocaina. Te juro por Deus que eu teria vergonha de andar na rua. Mas esse crápula não tem. Esse crápula, ele é certeiro, ele é traiçoeiro, mas ele engana quem é trouxa. Eu tive por várias reuniões com esse bandido, e a minha ele não engana, porque eu tenho a minha personalidade e tenho a minha hombridade. Eu não me vendo por favor nenhum, venho à política para representar a minha população. E vou deixar um recado a vocês: quem é bom, guardem isso, hein? Quem é bom, ele pode ficar ruim, mas o ruim eu duvido que ele fique bom. O cara que ele nasce ruim, que é o que nós temos aí,
em administrações passadas, ele não vai se tornar bom, porque ele tornou-se, ele tem a ganância pelo poder e ele tomou gosto pelo que é errado, ele tomou gosto pelo dinheiro fácil, e é isso que ele quer fazer, pegar o que faz uma mãe de família, levantar, costurar 100 par por dia, e às vezes não ter o remédio no posto para o teu filho, esse bandido não quer fazer, ele quer viver nas sombras e à custa de trouxas. Vou falar mais uma coisa. O que Deus escreveu, borracha nenhuma apaga. Muito obrigado a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas. Primeiramente, também gostaria de desejar boa sorte a todos os candidatos, que Deus ilumine vocês. Peço à população que domingo escolha certo o seu candidato. Como disse o presidente, esses dias que antecedem a eleição, tem remédio no posto, tem casinha para sair. Eu acho que essa casinha que eles estão prometendo deve ser predinho, né? Porque prometeram 1, 2, 3, mas até agora não entregaram nenhum. E aqui entregaram, o valor é absurdo, que coloca o nome-se de Casa Popular. Popular para rico, né? Não é popular. Então, quem está lá sabe na pele. Então, que Deus abençoe os candidatos. O que for eleito, o que depender da Câmara Municipal, porque não estou peitando o Executivo, e a maioria aqui não, pode contar comigo, mas eu sei que vai ter um trabalho árduo, difícil, uma prefeitura quebrada, pode acreditar, se contratou tanta gente para vários setores. Hoje você sai na rua de Bocaina, você vê uma pá carregadeira com um funcionário, catando entulho, catando galho, deve ter 1 ou 2 pedreiros no município. Esse tipo de mão de obra não existe no quadro de funcionário público. E outros setores inchados. Parabenizar o vereador Grica pelo projeto da piscina do exame médico, nada mais que justo e necessário. Parabéns, Grica. Parabéns à Câmara aí que votou a favor. Parabéns aos vereadores que também derrubaram o veto do prefeito, Grica, né? Agora é com você e o prefeito, eu não sei o que ele vai fazer, porque o veto dele foi derrubado. Se ele quer brincar com Câmara, ele vai brincar com outra Câmara. Essa aqui não. Essa aqui é séria, né? Ele não chamou o vereador para conversar, ele não explicou, simplesmente, como disse o presidente, ele pegou o gosto da coisa. Então ele pega a caneta na mão, ele veta e está tudo bem. Não, hoje a resposta chegou. O veto dele foi derrubado. No mais, eu quero desejar de novo boa sorte a todos os candidatos. Que Deus ilumine, né? Porque, como o vereador presidente disse, hoje tem remédio, hoje tem promessa de casinha, domingo é eleição. Quando for na outra semana, vocês vão ver que o assunto vai ser outro. Vai ser uma mãe atrás de remédio, vai ser uma mãe com uma criança doente, e aí ninguém atende. Então, pensem bem e vote correto. Muito obrigado a todos. Toninho, eu só queria fazer uma colocação quando você fala que o Executivo, seja a Camila, seja o Roberto, ou seja eu, ou seja quem está à frente do poder hoje, vai assumir uma prefeitura quebrada. Você esperava o quê de uma administração onde sai um prefeito com 12 processos pelas costas e 5 anos de condenação? Essa é a gestão que eles fizeram à frente do município. E querem que o eleitor acredite que isso dá certo? Esse assunto que o presidente disse, o ex-presidente Zete me disse isso há 10 anos atrás. Ele falou assim, quem assumir Bocaina, Bocaina perdeu 20 anos de administração pública com essa gestão que está aí. Porque essa é a mesma, né? Essa que está hoje faz parte do mesmo bolo. Pode ter mudado alguma cerejinha, mas o bolo é o mesmo. Então pense bem, eleitor, porque eles estão com sede, não de voltar, de ficar, né? Entendeu? Já tem promessas de cargo de confiança, para
Pois não. Toninho, isso que eu ia colocar no término da tua fala. Se eu vir a disputar uma prefeitura e não indicar os meus cargos de confiança, eu peço para sair. Ao contrário desse senhor que aí está, para não falar outra coisa para você, que na hora certa nós vamos falar o que ele merece ouvir. Ele, se Deus nos permitir, ele volta para cá. A chance que ele tem é não voltar para cá, porque se ele voltar para cá, ele vai encarar o que é uma Câmara Municipal. Eu falo para você, esse cara que aí está, ele não indica uma diretoria dele. Vai chegar um papel, fala, viu, quem trabalha aqui é isso. Você duvida disso? Tenho certeza, não só isso. Não só isso. O que ele fala e os documentos que estão vindo para a Câmara, não é dele. O que está vindo para o Legislativo hoje é do professor dele. É só isso. Boa noite a todos. E ter um professor desse, eu prefiro morrer sem aprender nada. Nada mais havendo a tratar, dou como encerrados os trabalhos desta noite, comunicando que a próxima sessão será realizada em 16/6/2025. Boa noite a todos.